Olá, estamos aqui para o nosso trabalho de estágio. Sou acadêmico da Uninter, Centro Universitário Internacional. Meu nome é Sebastião Cristiano. Estamos aqui para fazer a apresentação do nosso trabalho do estágio supervisionado em docência do ensino fundamental, um assunto voltado para o 7º ano. Modalidade extensão universitária. E o nosso tema, falaremos sobre a Reforma Protestante e as 95 teses de Martinho Lutero. O objetivo do nosso trabalho é compreender a Reforma Protestante a partir das teses de Lutero. Então, ao final dessas aulas, nós deveremos estar compreendendo e dominando o assunto Reforma Protestante e Martinho Lutero, ok? Muito bem, vamos falar um pouco da Reforma Protestante, da sua origem, como se deu neste período já propriamente dito, com aí a aparição de Martinho Lutero. Então, de forma oficial, iniciou-se no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica Romana ao fixar à porta da igreja da cidade alemã de Wittenberg as famosas 95 teses ou proposições que tinham o objetivo, de serem levadas para a universidade, o meio acadêmico, onde elas seriam debatidas com foco principal em debater vários pontos teológicos da doutrina católica romana. E, sobretudo, o debate ainda que foi colocado em exposição principal era sobre a questão da salvação. Salvação era pela fé ou era pelas obras? Então, isto deu início à origem dos debates. Resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da Reforma Protestante são chamados 5 solas. E o que são estas 5 solas? A palavra solas são frases latinas que surgiram para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. Sola vem do latim e significa somente ou apenas na nossa língua portuguesa. E os 5 solas são estes: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria. Esses são os pilares da Reforma Protestante, ok? Muito bem. Sola fide, somente pela fé. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente pela graça. E soli deo gloria, somente a Deus a glória. Muito bem, pessoal. Então, como falamos aqui no slide anterior, a base da Reforma Protestante de Martinho Lutero se deu com bases nestes 5 pontos, que são chamados de 5 pilares que Martinho Lutero se apoiou, e cada uma dessas solas batia de frente diretamente com a Igreja Romana, com a teologia da Igreja Romana e principalmente com a pessoa do Papa. Então, essa manifestação, estas palavras somente ou apenas, confrontava diretamente o Papa, porque até então tudo isso aqui estava direcionado à pessoa do Papa. Por exemplo, a fé nos santos, a fé no Papa. Eles não liam a Escritura, não havia motivação
no mundo católico para se ler a Bíblia. As pessoas eram analfabetas, não tinham leitura, e somente Cristo também, não se praticava isso. Era praticado somente o Papa, o poder do Papa que mandava, o Papa falava e era como se Cristo estivesse falando, né? E a graça, então, não se falava na graça, porque a graça é quando você ganha algo que você não merece. É um favor imerecido, né? E no caso aí do período que vivia a Igreja Católica, a salvação não era pela graça, não era um presente, mas sim você tinha que comprar a salvação. E na visão dos reformadores, a graça é um presente de Deus para o homem, basta tão somente ele ter fé e crer nas Escrituras e crer em Cristo Jesus, né? E também somente a Deus a glória, né? A glória é só dada a Deus. E naquele momento ali, nós sabemos bem, já falamos sobre isso, que a glória era dada ao Papa, a glória era dada à igreja, né? Então quem ficava em evidência era a igreja, a glória era dada aos bens da igreja. Principalmente havia uma glória ali humana naquele momento, que era a glória da nova igreja, né? Da reforma da igreja de São Pedro, né? Então esses pilares foram importantes, e quando nós entendemos esses pilares aqui, nós sabemos o porquê da necessidade, o porquê deste posicionamento e dessa confrontação, né, com a igreja e com o Papa. Tá certo, pessoal? Então, guarde aí 5 solas, ok? Sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia e soli deo gloria, ok? Muito bem, em frente. Problematização, pessoal. Então, no período da Reforma Protestante, o que foi o estopim principal ali? Qual era o problema naquele momento que contrariava as pessoas simples, alguns nobres e até mesmo alguns estudiosos de dentro da igreja, né? Alguns monges, pessoas que tinham um pouco de bom senso, estavam com problema, a sociedade estava com problema, porque havia ali a cobrança da indulgências e a cobrança das penitências, ok? Então aí estava o centro do problema naquele período que estourou a Reforma Protestante, ok? Mas essa questão da indulgência e da penitência, ela não teve origem no século XVI. Isso já estava acontecendo, né? Como nós falamos em aulas anteriores, já vinha acontecendo por vários séculos, né? Desde que a igreja estava como império, né? Representava o Estado e tudo era a igreja e tudo era o Papa, havia então esta cobrança, né? Era a compra da salvação, ou por dinheiro ou por trabalhos realizados para a igreja, ou a autopunição, que seria a penitência, ok? Essa questão da indulgência e da penitência está ligada à questão do católico fiel, do crente fiel, né? Então, para você que é aluno do 7º ano aí do ensino fundamental, você já parou para pensar nisso, ou já ouviu alguém falar, seu pai, sua mãe, seu parente, sobre essa palavra fiel? Para você, o que é ser fiel? Então, o fiel ele pode se manifestar de várias formas, tendo em vista que o significado da palavra fiel é aquele que fez um juramento, né? E aí nós temos várias formas de identificar um fiel, seja pelo seu traje de roupa, fiel ali à sua cultura, fiel à sua igreja, fiel ao seu time de futebol, fiel aos seus dias religiosos, né? Então, existe aí esse conceito do que é ser fiel, e você precisa pesquisar e refletir sobre isso. E para você, o que é ser fiel, né? Para a Igreja Católica, ser fiel era cumprir aquilo que a igreja determinava.
Então, ser fiel naquele momento significava você pagar a indulgência, né? Comprar sua salvação, pagar pelos seus pecados de forma material, com dinheiro, né? Ou realizando as penitências, né? Que isto era a comprovação de que você estava obedecendo à igreja, por exemplo, um sofrimento imposto, né? A própria pessoa, né? Uma autopunição, por exemplo. Aquilo ali era uma forma que a pessoa tinha de mostrar a sua fidelidade à igreja, ok? Muito bem. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Outro ponto, ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo, etc. Terceiro ponto, fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão na reprodução de um texto, de uma entrevista ou de uma narração. Um outro exemplo aqui de fidelidade é a atitude antiga. Já estava presente na Idade Média no comportamento dos vassalos, que tinham compromisso de fidelidade com o senhor feudal, em troca de algum benefício obtido. E mais um exemplo, fidelidade é uma das características de Deus. Isso significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem fidelidade em relação a Ele. Então aí estão os exemplos, né? Alguns significados de fidelidade. Muito bem. Bom, pessoal, estamos aqui agora para apresentar nessa ficha 1 sobre as penitências. Então vejam bem o que era exposto para os fiéis da Igreja Católica, né? E também para os infiéis, né? E dizia o seguinte: fora da igreja não há salvação. Então temos um quadro aqui, uma pintura do inferno, né? A pintura do inferno foi feita aí em 1520 aproximadamente, com autoria desconhecida. Então está mostrando aqui o que seria então o sofrimento do infiel. Aquele que não cumprisse a determinação da Igreja Católica através da penitência ou da indulgência, que era dar o dinheiro dele para a igreja, ou então realizar serviços forçados, ou se punir publicamente, né? Se privando talvez do conforto, se privando talvez de uma alimentação, de uma vida saudável, né? Pensando aí que através desse sofrimento, que as penitências fala do sofrimento, né? A penitência era o sofrimento que a pessoa tinha que passar para pagar os seus pecados, né? Ou então, se ela não tivesse o dinheiro para pagar, né? Então ela tinha que pagar aí as penitências, ok? E aí nós podemos ver nesse quadro aí como que a igreja usou aí algumas imagens, né, para aterrorizar os seus fiéis, né? Pessoas penduradas, sendo torturadas, né? Num caldeirão quente aí. Eu acho que essa imagem aqui ela vem fazendo transposição dos séculos, né? Chegaram até o século 21, né? Porque se fala muito inferno, né? É algo que nós não sabemos como é realmente, mas aí através dessa imagem aí a igreja colocou isso aí para que as pessoas até mesmo tivessem medo, né? E se tornassem fiel pelo medo, pela ameaça, né? Ou seja, o infiel estava condenado ao inferno, ao sofrimento após o túmulo, ok? Então é isso aí. Essa imagem mostra aí, né, as pessoas sendo torturadas e várias pessoas, né? Que parece que tem uma mulher aparentemente grávida, as pessoas nuas, né? Sofrendo, animais aí, seres bestiais torturando as pessoas com lanças, com garfo, né? Então isso aí é o que permeou aí na mente, né, do fiel católico. E
temos que ter cuidado com essas imagens, porque são imagens fortes, e por isso nós temos que nos perguntar como alunos, como estudantes de história, em até que ponto, né, esta imagem influencia a nossa vida, influencia a igreja e influencia a sociedade de forma geral. Temos que refletir sobre isso, olhar e analisar e nos perguntar o que é ser realmente fiel. Eu sou obrigado a ser fiel? Eu posso ser fiel por livre e espontânea vontade? Então são perguntas que nós temos que fazer e também nos perguntar sobre esta frase: fora da Igreja Católica não há salvação. É verdade isso? Você entende que somente na Igreja Católica é possível a pessoa ser salva após o túmulo? Ou você entende também que outras religiões falam sobre a salvação? Então, para nós que vivemos num país laico, né, que é o Brasil, não temos uma religião oficial, não temos uma igreja oficial que determina a fé das pessoas. Vivemos num país onde as pessoas podem acreditar em tudo o que quiserem, né? E apesar da presença das igrejas cristãs no Brasil, a pessoa ela tem a liberdade de escolha. Então nós podemos escolher qual caminho nós vamos seguir aí em relação a esta questão de ser fiel àquilo que está ligado à religião da pessoa. Muito bem? Bom, penitência, pessoal. Vamos falar sobre esse assunto aqui, que é o assunto já ligado às teses. Então vamos falar aqui sobre a primeira tese formulada aí por Lutero, né, que não foi uma criação dele. Isso já veio sendo estudado, né, antes dele, por exemplo, por John Wycliffe, na Inglaterra, né? John Wycliffe, que viveu de 1330 a 1384 aproximadamente, um catedrático, um teórico, padre, teólogo, mestre em teologia, né? Defensor aí dos interesses católicos, mas também um contestador. Ele contestava as posições, as ações do Papa e da Igreja Católica, né? Então, até mesmo o John Wycliffe, o Jan Hus, né, também defendiam estas teorias, né, vamos dizer assim, e elas alcançaram e influenciaram Martinho Lutero. Por exemplo, na primeira tese que Martinho Lutero colocou no papel, foi exatamente sobre a penitência. E ele contestava o seguinte: olha, que ao dizer fazei penitências, que aqui tem uma referência bíblica, né? Evangelho de Mateus, esse MT quer dizer Mateus, capítulo 4, versículo 17, ele faz referência ao nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Meio que contraditório, mas para entendermos aqui. Bom, pessoal, fazer penitências, a Igreja Católica tinha esta interpretação aqui da Bíblia. Então, quando a Bíblia Católica e quando o Papa mandava o povo fazer penitências, eles estavam tendo referência aqui em Cristo. Então eles tinham uma interpretação bíblica, que por isso que causou aí a reforma, né? Porque quando eles traduziram, né, na tradução da Bíblia, eles omitiram, né, a palavra original, o significado dela original, e resolveram colocar, por exemplo, a palavra penitência. Na Bíblia protestante, que é a Bíblia usada pelos crentes, pelos evangélicos, né, não está escrito mais penitência, e sim está escrito arrependei-vos. Ok? Arrependei-vos. Então, deixando aí esta indicação e esse exemplo, né? Na Bíblia Católica está escrito lá, fazei penitência. Aí o povo entende que precisa sofrer, que precisa padecer para alcançar a salvação. Já
Na Bíblia protestante já não está mais escrito dessa forma, está escrito arrependei-vos, ok? Então ele contestava o seguinte, olha, que não podia falar essa palavra. Quando o Papa e a Bíblia apontava fazer penitências, ele estava usando o nome de Jesus Cristo aqui para levar um sofrimento à vida do povo, um peso para a vida das pessoas, para a vida dos fiéis, ok? Bom, esta é a primeira tese. E a segunda tese? O que nos diz a segunda tese de Lutero? Diz o seguinte: esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes, ok? E a segunda tese nos mostra que o reformador ele apresenta o seguinte, que esta questão da penitência não poderia fazer parte, né, das regras do sacramento da igreja, que pessoas fossem obrigadas, né, a fazê-las, mas sim que fosse por livre e espontânea vontade, se assim o fiel desejasse, ok? Vamos então para a quinta contestação de Lutero, a quinta tese de Lutero, que diz o seguinte: o Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a pessoa do Papa, o Papa não poderia, não tinha autoridade para condenar nem para absolver as pessoas que tinham pecado, ok? Então, esta contestação confrontava diretamente a pessoa do Papa. Então, aqui na primeira, né, ele contesta a Bíblia traduzida pela Igreja de Roma. No segundo aqui, ele contesta o dogma da igreja, né, o sacramento da igreja, aquilo que a pessoa era obrigada ou não. E na quinta tese aqui ele contesta diretamente, ele ataca diretamente a pessoa do Papa, tirando a sua autoridade sobre as almas da pessoa. Bom, segunda ficha aqui agora, falamos da penitência, agora vamos apontar sobre as indulgências, né? Desculpe aí. Bom, sobre as indulgências, pessoal, é o seguinte, tem uma das teses aqui diz o seguinte, Lutero falando, né? Serão condenados em eternidade ao inferno, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Então Lutero contesta aqui porque a cobrança das indulgências, havia os pregadores, né, os pregadores de indulgência. Eles faziam um grande círculo na cidade onde eles chegavam, um grande movimento, e pregava isso para as pessoas. Ficavam vários dias ali pregando, fazendo teatro, fazendo encenações, né, levando ali a mente das pessoas, né, uma realidade, né, que não existia. Então eles colocavam ali para as pessoas o que elas deveriam fazer para se livrarem da condenação do inferno. E aí, como nos dias de hoje, naquela época todos tinham pecado. E aí, através das penitências, as pessoas achavam que não dava conta de pagar os pecados. E aí começaram então a cobrança das indulgências. Os fiéis católicos, eles se direcionavam aos bancos da indulgência, como está aqui nessa foto, e ali elas depositavam ouro, né? Depositavam moedas de prata, de ouro e outras formas de pagamento da época, como doação de terras, doação de animais, né? De peças valiosas, e para que seus pecados fossem retirados e fossem perdoados. Ok, pessoal? Então isso aí foi uma forma grandiosa que a Igreja Católica usou para se enriquecer.
e principalmente para reconstruir, né, e construir com a nova roupagem, né, a obra que eles faziam neste momento, que era a igreja de São Pedro, que estava em reconstrução, reforma e reconstrução. Tudo bem? Então vamos entender um pouco sobre as indulgências, quando na tese de número 21, Lutero expõe o seguinte: erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda pena e salva pelas indulgências do Papa. Então aqui ele contesta diretamente, já apontando que as pessoas que estão fazendo tipo de cobrança estavam erradas. E isto não tinha nenhum significado relacionado aí que a pessoa seria realmente salva. Então era um engano, ok? Era um engano aí para arrecadar o dinheiro das pessoas. E tanto os grandes como pequenos deveriam passar por esse processo. Todos eram ouvidos sobre seus pecados, e era de costume, né, os padres e os cardeais liberar o perdão ali, mandando a pessoa fazer alguma penitência, cumprir, né, alguma penitência, uma caminhada de longa distância, pagar alguma promessa, vamos dizer assim, que é o que dá para entender no dia de hoje, é o pagamento de promessas. A penitência está muito ligada ao pagamento de promessas, ok? Mas aí no caso aí a pessoa chegava, não, você não precisa fazer, não precisa sofrer não, só você dá o dinheiro, você paga, que vai dar tudo certo. E quando a moeda tilintar no fundo do baú, era uma frase lá de um dos pregadores de indulgência, que quando a moeda do fiel tilintasse no fundo do baú, por um grande milagre, a alma sairia voando do purgatório e iria direto para o céu. Então, né, uma visão mitológica aí, mítica, né, de uma vida após a morte, mas na interpretação, no entendimento da Igreja Católica e do Papa, ok? Então essa indulgência aí, ela foi promovida e autorizada pelo Papa. O dinheiro era para ele mesmo administrar aí as questões financeiras da igreja. Bom, a tese 24. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Então, na tese 24, né, ele já aponta aqui novamente, deixando claro, né, que o povo estava sendo enganado com essas ideias da Igreja de Roma. Muito bem. Na tese 27, Lutero diz o seguinte: pregam doutrina humana os que dizem que, tão logo o tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Então, um outro ponto que estava sendo discutido e que foi discutido primeiramente, né, no mundo acadêmico, né, porque quando, na verdade, ele expôs isso aqui em 1517, que ele fixou na porta da igreja de Wittenberg. Era uma igreja famosa do lado do castelo do rei, isso na Alemanha, né? Então ele estava colocando essas ideias para que essas ideias fossem levadas ao campo acadêmico, para que os universitários, principalmente da área de teologia, debatessem sobre esses temas. Então isso aqui aconteceu de forma estratégica, né? Esses debates na dimensão acadêmica. E foram tomando dimensões maiores, né, quando saiu do controle acadêmico e alcançou o mundo religioso e o mundo secular, ok? Na tese 32, Lutero diz o seguinte: serão condenados em eternidade ao inferno, entre aspas, juntamente com seus mestres, aqueles
que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Então, o que ele estava alertando aqui? Que as pessoas que estavam comprando a salvação, elas estavam sendo enganadas. E era mais um motivo para elas serem condenadas ao inferno. Não só ela, como também aqueles que vendiam a salvação. Então Lutero, em outras palavras, estava dizendo o seguinte: o Papa, o cardeal, o bispo, o alto clero e todas as pessoas que creem nessas ideias, pela visão bíblica, eles estão condenados. Então, eis aí uma contestação muito forte, né, pessoal? Para nós entendermos aí o porquê da reforma religiosa, ok? Dando continuidade, vamos passar aqui pelo glossário, pessoal. Vamos ver o significado de algumas palavras. Por exemplo, o que significa indulgência? Indulgência é a remissão, o perdão do tempo do purgatório, a absolvição sacramental, perdão do bispo ou do padre. Livra a pessoa do inferno e a indulgência livra a pessoa do purgatório. Muito bem. Então, indulgência significa, a poder do dinheiro, a pessoa se via livre dos seus pecados. E isto era outorgado, né, pela autoridade da igreja. Então a pessoa pecava, cometia adultério, homicídios, né, roubava, não tinha problema. Podia fazer o pecado que fosse, que ela não seria mais condenada ao inferno desde que ela pagasse aí o valor em dinheiro, ok? A palavra ludibriada significa enganada, né? Uma das teses diz que o povo estava sendo ludibriado. O tilintar significa soar. Então, o barulho da moeda no fundo do baú, o barulho da moeda no fundo do baú era o sinal para que, né, a alma da pessoa saísse do purgatório, né? Purgatório que é considerado no catolicismo um local intermediário, né? Não é o inferno e nem é o céu. Então as pessoas que morrem, né, e levam consigo após o túmulo o chamado pecado leve, essa pessoa fica então neste local intermediário chamado de purgatório, purgando ali seus pecados, né, sofrendo ali por um tempo, até que alguém, né, aqui na terra removesse essa alma de lá através do pagamento da salvação da pessoa que tinha morrido. Muito bem. Doutrina, que significa doutrina? Doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, doutrina, pessoal, é isso aí. É um conjunto coerente de ideias. Então, havia uma doutrina dentro da Igreja Católica, né, que manipulava e que direcionava as pessoas na direção que assim ela queria. Então, doutrina é isso. Doutrina é a forma, né, que a instituição possui e tem, né, de orientar a vida da pessoa, orientando ela o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer, ok? É um ensino, é aquilo que é imposto, que é transmitido a um povo, por exemplo, né? Aquilo que um líder prega, confia e ele transmite isso para os seus fiéis. Purgatório, como eu disse, é o lugar onde as almas dos que cometem pecados leves acabam de purgar suas faltas antes de ir para o paraíso. Então esta era a pregação, a doutrina da igreja era ensinada isso aí. A doutrina da igreja consistia em salvação através do pagamento da indulgência, ok? Se morresse com pecado leve, iria para o purgatório, tá bom? E se ela não pagasse a indulgência, ela iria direto para o inferno, ok? E se em vida também ela pagasse a sua indulgência em forma de penitência, ela também não ia para o inferno nem purgatório, mas iria direto para o que chamava de paraíso. Muito bem. Pessoal, vejam esta imagem.
O que vos faz lembrar? O que nos lembra esta imagem? 10 segundos de observação. Muito bem. O que lembra esta imagem para você? O que esta imagem, que esta foto significa para você? Você já viu algo igual? Te faz lembrar alguma coisa? Então aqui nós teremos um bate-papo, pessoal, reflexivo. Você reconhece este local? Primeira pergunta. Segunda, qual é a importância deste local para os católicos? E o que ela representa para a Igreja Católica? Muito bem. Vamos olhar novamente. Aqui nós estamos entrando agora numa fase do assunto. Agora vamos falar as críticas ao abuso papal, ok? Vamos ler aqui o disposto nessa tela. As críticas ao abuso papal. Do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, aristocratas romanos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres. Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui à imagem, esta é a igreja de São Pedro, tá? Que foi reformada. Havia aqui neste lugar uma igreja bem menor, antiga, e esta construção ela começou logo em 1506, 1507 e levou 120 anos para ser concluída, onde famosos, né, os pintores famosos, Leonardo da Vinci, trabalharam, né, e ofertaram seus trabalhos aí, realizando estas obras. Muitos outros aí também trabalharam nas esculturas. Nós vemos que é algo assim que mostra muito poder, né? Mostra muita opulência, né? Mostra muita força. E esta é a igreja de São Pedro, situada no Vaticano, no país da Itália. Tá bom, pessoal? É a residência do Papa, residência do alto clero da Igreja Católica. Então representa para os católicos um lugar santo. Representa para os católicos um lugar santo. Tá? A importância deste lugar para os católicos é de grande valor, porque isto está ligado à cultura religiosa dos católicos. Ok? E para a Igreja Católica ela representa o domínio, o poder, a riqueza, a força. Muito bem? Havia a contestação, as críticas aí de Lutero contra o Papa, porque dizia o seguinte: olha, o Papa tem muito dinheiro, está pegando mais dinheiro do povo para fazer essa igreja faraônica, né? Uma construção desnecessária. Para que isso? Porque nesta igreja
além de habitar e morar o Papa, né, com local com paredes revestidas de ouro, né, no bronze, na prata, várias esculturas, né, de santos católicos, né, bispos e papas, né, que estão enterrados dentro desta igreja, né. Então é assim algo impressionante, né, e que naquela época foram ideias contestadas, né, porque este era o objetivo. O objetivo aqui era mostrar a glória da igreja, ok, pessoal? E aí a questão, o questionamento de Lutero, né, era exatamente essa, não só ele, mas depois os outros reformadores que vieram depois dele, as pessoas já não aceitavam mais esse tipo de realização, esse tipo de demonstração de poder. E aí quer dizer aqui o seguinte, que o Papa tinha uma fortuna infinita, perto dos mais ricos daquela época. E ele realizou esta obra não com o dinheiro dele, mas ele realizou esta obra com o dinheiro dos pobres. Ok? As críticas ao abuso papal. Muito bem. A tese 51 diz o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles muitos de quem alguns pregadores de indulgência extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Muito bem. Outra crítica na tese 56. Ele critica o seguinte: os tesouros da igreja, dos quais o Papa concede as indulgências, não são suficientemente mencionados nem conhecidos entre o povo de Cristo. Ou seja, não havia prestação de contas de quanto ele havia arrecadado, de quanto ele havia gastado, ok? E qual o valor final daquela obra. Isso não tinha um retorno, não tinha uma transparência aí na prestação de contas para o povo de Cristo, que eram os fiéis católicos. Na tese 62, ele continua criticando e diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então ele coloca que o Evangelho deveria ser o grande e verdadeiro tesouro da igreja, e não a igreja de São Pedro, não o poder do Papa, mas sim o poder do Evangelho. A tese 86 ele diz: do mesmo modo, porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos, crassos aristocratas romanos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos uma Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres. Muito bem. Nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula, pessoal, nós vamos falar o seguinte: falamos aí sobre os embates, né, das teses de Lutero, que combateram aí a Igreja Católica e diretamente o Papa, né? Aí na próxima vamos falar sobre as ramificações do cristianismo, ok? Aí nós vamos entender aí o que aconteceu através das teses de Lutero, o que resultou isso, como foi o impacto dessas teses e o que aconteceu depois que essas teses de Lutero foram levadas a público e discutida mundialmente, qual foi a reação desse discurso, desse debate, ok? Muito obrigado, agradeço a todos aí. Próxima aula, já voltaremos aí com mais informações. Comente, assista por favor, me ajude aí nessa tarefa importante.